Pessoal, vamos lá, vamos seguir para mais uma aula desse conjunto, né? Desse conjunto de aulas onde, tanto na geografia geral quanto na geografia do Brasil, os assuntos aí eles vão se, né, interrelacionar. Eu vou falar um pouco aqui de características gerais da vegetação, né, pelo mundo, e na frente, geografia do Brasil. Vocês vão ter lá detalhes aí, uma maior, né, especificidade aí das nossas formações vegetais e aproveitamento e etc. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, eu acho que essa abordagem inicial é interessante, tá? Na geografia, nós costumamos falar muito mais dos biomas do que propriamente dos ecossistemas, tá certo? Lá na biologia, eu acredito que o ecossistema tem uma maior importância. Aqui eu coloquei uma definição do IBGE que diz assim, ó, o que é o bioma? Né? O bioma, por exemplo, o bioma cerrado, o bioma caatinga, né, que vocês vão ver depois lá na frente, Brasil. É um conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais, clima, relevo, características geológicas, né, e aí o solo, evidentemente, parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. Né? Então, quando o assunto é bioma, você não vai ficar preocupado com essas questões mais particulares, né? Questões mais específicas. Né? Agora, já o ecossistema é exatamente o contrário. Este leva em consideração a interação entre os seus elementos, né? A sua biodiversidade. Então, essa interação, o quanto um é importante, né, para o outro, né, pensando na biodiversidade, aí é o ecossistema. Ou ainda, finalizando, ó, um bioma, na maioria das vezes, ocupa grandes extensões, né, do espaço geográfico e inclui diversos ecossistemas. Então, diversos ecossistemas com uma certa semelhança, evidente, vão formar um bioma. Tá ok? Então, por exemplo, você que visitou um pedaço da Amazônia, você tem uma noção do que é o bioma amazônico. Tá? Você tem uma bela noção do clima, da topografia, da biodiversidade, mas você não conhece o bioma como um todo. Né? Porque o bioma como um todo são mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Então você conhece, você visitou um ou outro ecossistema amazônico, mas eu não posso imaginar que o bioma é homogêneo. Mas sim, tem várias características em comum. Beleza? Na geografia a gente estuda mais o bioma. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados com o aproveitamento econômico, com o impacto que o aproveitamento econômico realiza nesse conjunto. E já na biologia, creio eu que essas características mais particulares, essa interação, né, como diz aí a definição, é mais importante. Ok? Então vamos lá. Essa aula é bem abrangente, assim, no sentido de, né, ou melhor, bem genérica, porque falar da vegetação do mundo é um negócio praticamente impossível, não é? Então, se dentro da nossa região metropolitana nós já temos diferentes formações vegetais, imagina falar do mundo. Mas sim, em linhas gerais, nós temos aí alguma coisa que a gente pode identificar. Vamos lá? Então aqui, ó, aqui esse primeiro mapa que vocês têm no material, né, mostrando o quê? Mostrando as principais formações vegetais mundo afora. Tá? Florestas, savanas, estepes e assim por diante. E aí nós vamos poder detalhar cada uma destas formações. Vamos lá. Então temos aqui, ó, as florestas, formações florestais. É um mapa interessante porque mostra o que nós chamamos de formação original e a situação atual. Formação original seria aquilo que praticamente não sofreu nada ou quase nada com a ação humana. Então ele coloca aqui, ó, no verde mais claro, aquilo de 8.000 anos. Então há 8.000 anos acreditamos que essas florestas ocupavam essas áreas. Óbvio, as áreas verde claro e verde escuro. O verde claro foi aquilo que já desapareceu com a ação humana. Tá certo? Por que 8.000 anos? Porque 8.000 anos, praticamente, quando o ser humano começava a se sedentarizar. Né? 10.000, há 10, 8, 10 mil anos atrás.
se sedentarizar no sentido de que antes éramos nômades, né? Então é o início lá do paleolítico. Então o ser humano estava começando a se fixar, né? Dominando assim as primeiras técnicas de agricultura, de domesticação de animais, e as primeiras áreas começavam a ser desmatadas. Óbvio, numa proporção muito, muito menor do que presenciamos, por exemplo, no século XX. Tá? Então você tem aqui as principais florestas mundo afora. Né? Então quando a gente fala numa floresta, estamos pensando em árvores de médio e grande porte. Né? Temos aquelas florestas gigantes lá da Califórnia, né? das sequoias, né? Aquelas árvores imensas. Ou aqui na nossa própria floresta amazônica, é óbvio que ela não é exclusiva do Brasil, né? Mas o Brasil detém grande parte dela. E você tem algumas árvores onde você precisa ali de 5, 6 homens adultos para abraçar, ou até mais do que isso. Né? E que essas florestas evidentes estão marcadas aí por um expressivo processo de desmatamento. Olha na Europa, né? Na Europa aqui ó, só tem verde claro, né? Por que só tem verde claro? Não tem mais floresta na Europa? Pô, é lógico que tem. Tá? Mesmo na região central aqui, onde eu grifei, onde está escrito Europa, existem sim, mas são manchas, são fragmentos de florestas, né? E numa escala tão pequena, aí a gente aproveita para lembrar de outras aulas, numa escala tão pequena como essa, não seria possível mostrar essas manchas de floresta que você vai encontrar pela França, pela Alemanha, pela Suíça, etc. Né? Ou mesmo aqui na região da Escandinávia, né? Tem muitas florestas aí. Pro lado da Rússia tem um pouco mais. Né? Mas isso mostra aí o quanto esses lugares já desmataram. Tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos detalhar um pouquinho melhor aí a questão das florestas, né? O material de vocês fala em florestas equatorial e tropical. Eu botei aqui interditei aqui o equatorial, tá? Vamos evitar. Se vocês fizerem uma busca aí pela internet, vocês vão ver que é muito difícil encontrar um material sério, né, que classifique as florestas na linha do Equador como florestas equatoriais. Tá? Toda floresta encontrada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, toda floresta aqui na faixa intertropical, toda floresta latifoliada encontrada nesta faixa aqui, ela é classificada aí pelos conceitos internacionais aí da botânica como uma floresta tropical. Está na faixa intertropical, ela é tropical. Nós temos duas, nós temos a floresta amazônica e a Mata Atlântica, quase extinta Mata Atlântica. E por ter essas duas, nós acabamos chamando uma, a amazônica, de equatorial e a outra, a Mata Atlântica, de tropical. Mas foge dos padrões internacionais. Eu vou mostrar depois uma questão da Unicamp, e a gente sabe o quanto a Unicamp é criteriosa com relação a isso. Tá? Bom, já vi alguns exercícios onde o autor chama a Amazônia de floresta equatorial. Bom, é questão de dar uma lida e ver o quanto isso vai interferir na resposta, tá certo? Mas vamos tentar, vamos usar essa nomenclatura internacional, vamos chamá-la de floresta tropical, tá? Inclusive as doenças são conhecidas como doenças tropicais, tá? Em inglês existe o termo tropical wood, que para as madeiras espécies amazônicas e lá do Congo. Congo é a floresta aqui, ó, na região do Planalto do Congo, da bacia do Rio Congo, região equatorial africana, de onde é essa foto aqui. Tá? Então vamos evitar, vamos chamar aí de floresta tropical. E tem no francês também uma expressão que na tradução literal é madeira tropical. Boa, isso aí, boa tropical, madeira tropical, para a madeira amazônica. Então, vamos evitar. O clima, sim, esse é equatorial, a floresta é tropical, beleza? Elas se caracterizam, perdão, elas se caracterizam por serem latifoliadas, o que significa folhas grandes, late é grande, como de latifúndio, grande propriedade rural. Tem livro que fala que é larga, latifoliada é uma folha larga. Late é grande, por isso existe latifúndio.
De onde surgiu esse largo aí, eu não sei. São folhas grandes. Folhas grandes é uma característica de lugar muito úmido. Por quê? Porque nas folhas estão os estômatos, por onde ocorre, né, a transpiração. Se é de um ser vivo, é transpiração, né? Se é do solo ou de uma massa líquida, é evaporação. Então, a transpiração ocorre pelos estômatos. Uma folha grande, né, potencializa a transpiração. Óbvio, tem que ter, então, um ambiente com muita umidade. Tá? Que mais? Ela é densa, perene. O que é perene? As folhas não caem. Tá? Evidentemente, tem uma outra espécie que perde folhas, mas não como ocorre nas florestas temperadas. Lá é uma característica disso. Tá? Elevada biodiversidade vegetal, animal, né? A presença de muitos insetos, né? É característica dessas florestas. Quando você compara uma floresta tropical com uma floresta temperada, uma das características é o barulho. As florestas tropicais são mais barulhentas, porque a biodiversidade animal é bem maior. Ok? Agora, as florestas temperadas, né? Ou subtropicais. Mas a principal é a temperada. Floresta temperada, então nós vamos encontrar, por exemplo, aqui ó, nos Estados Unidos, na costa oeste, aqui na divisa com o Canadá. Não, perdão, costa leste. Costa leste. Na costa oeste tem região de montanha, que tem uma cadeia montanhosa gigante, né? São as montanhas rochosas. Aí, graças à altitude, aí vai aparecer uma outra vegetação, né? Vão aparecer lá coníferas. Mas aqui, né, onde inclusive vive a maior parte dos Estados Unidos, estão repetindo, costa leste, você tem a maior floresta temperada deles. Claro que já sofreu bastante aí com o desmatamento. E na parte central da Europa também, e outros cantos da Ásia e etc. E aqui, ó, um pedacinho, né, próximo da gente, no Uruguai, na Argentina, né, onde nós vamos encontrar aqui mais próximo da gente, tá, essa espécie aqui, ó. Essa espécie é o plátano. O plátano nós encontramos aqui no Brasil também, mas aqui no Brasil essa foto é de Campos do Jordão. Aqui essa espécie foi introduzida. Ela foi introduzida pensando em paisagismo, né, para dar um ar europeu, digamos, lá para Campos do Jordão. Embora é uma coisa um tanto estranha, né? Porque se a gente pensa que no inverno é a época que Campos do Jordão recebe o maior número de turistas, no inverno, se você vai no outono, tudo bem, no outono fica com essa aparência, com as folhas avermelhadas, amareladas, avermelhadas. Agora no inverno perde completamente as folhas, né? Mas o plátano não chega a perder tantas folhas como o maple. O maple é a espécie que você encontra nos Estados Unidos, encontra na Europa. Essa foto principal aqui é uma floresta de maple. No inverno, perde completamente as folhas. É uma, sim, para nós que vivemos aqui na Grande São Paulo ou nas proximidades em um clima tropical, né? Quando você visita a Europa ou os Estados Unidos no inverno, você olha aquelas árvores todas, você jura que, bom, essas árvores estão mortas, certamente. Não, não estão. Assim que acabar o inverno, começar a primavera, a temperatura subir um pouco e o sol voltar, essas árvores vão brotar completamente. Uma nova folhagem vai aparecer. Mas aqui, sei lá, talvez para dar esse ar europeu, né? Nós temos alguns condomínios aqui mesmo na Grande São Paulo, onde a espécie plátano é usada aí no paisagismo. Tem plátano nos Estados Unidos? Tem. Né? Existe uma relação entre essas duas espécies aí. Né? O povo, talvez, da botânica possa trazer aí mais detalhes para a gente. Né? A folha é muito parecida. A árvore em si não é tão parecida. O maple ele chega a ficar maior, um tronco mais espesso, né, do que o plátano. Mas a folha é muito, muito parecida mesmo, embora não caia, né, todas as folhas, mas sim, é uma vegetação decídua. Decídua é aquilo que cai, né, como a dentição de leite, aquela primeira dentição, ela é chamada de dentição decídua. Por quê? Porque aquela certamente vai cair. A segunda dentição é para ser permanente, né? Nem sempre isso acontece, mas é para ser. Mas quando você fala que é uma vegetação decídua, é porque perde as folhas. E os dois se encaixam nisso. Tá certo? O maple, lá no Canadá principalmente, ele é usado para a extração da seiva, né? Seiva elaborada,
que eles chamam lá de xarope de maple. E fora a madeira, que é muito boa, do plátano também, para elaboração de instrumentos musicais. Tá certo? Bom, vamos lá. E agora a floresta de coníferas, a floresta boreal, lembrando que boreal não é nada mais do que norte, tá? Ou de taiga. Taiga seria espécie, né? Nós temos uma conífera no Brasil, temos as araucárias, que não tem exatamente essa forma aqui, ó, né? A araucária, né, acho que até é o símbolo principal de Campos do Jordão, porque é mata nativa da região lá da Serra da Mantiqueira, né? Mas o plátano até que acaba entrando como uma espécie símbolo também, mas originalmente é araucária e todos aí devem lembrar de como é essa árvore. Agora, o, a conífera, né, europeia, a chamada taiga, que compõe a floresta boreal, ela tem uma formação um pouco diferente, né? Ela é mais fina, dá para ver pela foto aqui, né? E como ela é mais fina, o vento faz com que ela se movimente mais, né? Dificultando aí o acúmulo de neve. Tá? É que não tem araucária lá, mas daria para imaginar uma araucária num lugar com tanta neve e ia morrer. Porque como ela é espessa, ela não balança, teria acúmulo de neve e a planta acaba morrendo. Então é uma vegetação de latitude bem elevada, tá? Se aproximando lá do círculo polar, tá certo? E na Europa, né, a região aqui norte da Alemanha, né, Rússia, aqui também na Suécia, Finlândia, hoje você tem um cultivo, né? A gente pode falar em silvicultura, que seria o cultivo de uma espécie nativa de uma floresta. Hoje você tem o cultivo dessa árvore para a produção de papel, de celulose, para a indústria de imóveis. Por que essa? Porque é a única que cresce numa latitude dessa, numa temperatura tão baixa como essa. Beleza? E temos também as savanas, e o mapa mostra aqui o Brasil, isso é legal, né? Isso é legal porque a gente precisa lembrar que o cerrado é a savana brasileira, né? A savana é uma vegetação que ocorre nos climas tropicais, portanto, climas com duas estações muito bem definidas, né? Verão chuvoso e inverno seco. Tá? E você tem as savanas da África e as nossas, que nós chamamos de cerrado. Mas na denominação aí da ecologia, da botânica, seguindo padrões internacionais, cerrado não existe. Ou muitas vezes eles chamam de cerrado, mas colocam à frente a savana brasileira. Tá? Então você tem arbustos, né, que seriam numa classificação que, óbvio, a botânica nem poderia aceitar. Vamos falar que é uma árvore de pequeno porte. Não, ela não é árvore. A árvore é isso que está aqui, ó. Isso que está aqui é uma árvore. Uma árvore tem um tronco espesso e galhos com um diâmetro bem menor que o tronco de maior, né, espessura. E o arbusto, ele tem a característica, talvez nessa imagem está pequeno aqui, mas talvez dê para ver, e depois lá com o Brasil, certeza, o arbusto ele tem uma diferença pequena entre o tronco e os galhos, e com a característica deles serem bem retorcidos e também revestidos com uma casca muito grossa, né, que é um tipo de cortiça. Tá? Então essa casca grossa ajuda porque é um isolante térmico. Porque é comum na savana, no nosso cerrado, por exemplo, é comum que na estação seca, para nós é o meio do ano, né? Na estação seca ocorram queimadas naturais ou até alguns incêndios. Hoje essa nomenclatura vem sendo bem utilizada. Queimada para aquilo que é natural, incêndio para aquilo que tem ação humana. Acidental ou não, se tem ação humana, vamos chamar de incêndio florestal ou qualquer outro incêndio, e o outro é queimada. Então, quando o fogo passa por aqui, ó, pelas herbáceas, o fogo passa muito rápido, nem tem o que queimar direito. Tá? Essa árvore ela é espessa, o fogo é rápido, não vai matar essa árvore. Agora, um arbusto também não vai morrer, por quê? Porque ele tem a cortiça, ele tem essa casca espessa que o protege, queimando só os galhos menores. Logo vem a primavera, volta a chover, a vegetação reaparece. Inclusive, essas queimadas, né, naturais, elas ajudam a renovar as herbáceas. Renovar as herbáceas no sentido de renovar o que? A alimentação. A alimentação, importante aqui para muitos animais. Então, tem três estratos
né? O herbário, o herbáceo, o rasteiro, o arbustivo, né? O arbusto é quase a fotografia de uma savana, e o arbóreo, né? Que são as poucas árvores que encontramos por lá. Na África tem árvores de maior porte. Aqui no Brasil nós temos o ipê, né? O ipê amarelo, branco, rosa e outras espécies. E qual é a característica do ipê? Perder as folhas também. Perde as folhas quando atravessa o outono e inverno, floresce, né, no finalzinho do inverno, aí vem a primavera e aí começa a espalhar as sementes, né, e aí a chuva faz com que essas sementes possam germinar. Beleza? Aqui, os campos, né, ou também chamado de estepes ou pradarias, que é o quê? Como a imagem aqui mostra, uma vegetação rasteira, mas uma vegetação rasteira que não é fruto do desmatamento, é o predomínio mesmo das gramíneas, né? Aqui, para nós, ó, dessa região aqui, nós costumamos chamar de pampas. Então tem os pampas gaúchos, pampas uruguaios, pampas argentinos, né? Então você tem uma característica do relevo, né? Que é um relevo de planície, né? Um relevo de pouca variação, né? Altimétrica, e você tem essa latitude, né? Que não é uma latitude tropical, mas também não chega a ser uma latitude de invernos tão rigorosos, né? Também conhecidos como pasto natural. Tá? Beleza? Vamos lá. A vegetação mediterrânea, ela, óbvio, tem a denominação porque o local onde ela foi identificada é aqui, é o próprio Mediterrâneo, né? Principalmente do lado europeu, tem um pouquinho do lado africano ali no Marrocos, né? Na Tunísia, mas sobretudo na Espanha, Portugal, Itália, né? E é uma vegetação que atravessa, né, temporadas com pouquíssima chuva, né? Que no caso deles é o verão, né? O verão deles é seco, né? Então esse verão seco, muito quente, muito seco, poucas espécies atravessam, né, essas condições. Então vão predominar os arbustos, né? Arbustos de médio para pequeno porte. Tá? Max, garrigues, são alguns arbustos, né, encontrados nessa região, tá? De um longo verão quente e seco. Tá certo? Temos aqui a tundra. A tundra é uma vegetação que nós vamos encontrar em elevadíssimas latitudes. Então nós estamos falando aqui, por exemplo, do extremo norte do Canadá, né? Estamos falando da Groenlândia, estamos falando aqui da Islândia, tá? Do norte da Europa, né, grudado ali no círculo polar. Tá? Então, um predomínio de vegetação de pequeno porte. Pequeno porte. Inclusive, essa vegetação ela não é perene, ela não é vista o ano todo. Por quê? Porque quando vem o rigoroso, longo e rigoroso inverno, a neve cobre absolutamente tudo isso. Então, terminado o inverno, começa o degelo e até que a vegetação reapareça, tá? Não teria como uma grande árvore se desenvolver. Vamos lá, vamos botar uma semente de uma conífera, tá? O que vai acontecer? Vem o inverno, essa semente cobre e talvez ela nem vá germinar. Terminado esse inverno, tudo bem, essa semente germina, mas antes que essa plantinha cresça, já chegou o próximo outono e a neve veio e mata essa pequena planta, essa espécie novamente. Então não tem como existir uma vegetação mais exuberante, né? Nesse local, inclusive, existe o chamado permafrost. Permafrost poucas vezes apareceu no vestibular, mas já apareceu. Tá? Solo congelado por longos períodos. Então, hoje é uma coisa interessante, a gente já avança aqui para outras aulas, né? O que está acontecendo? O clima nesta região de elevadíssima latitude, né? O clima aqui do norte do Canadá, não é o Canadá, é o norte do Canadá, é a Groenlândia. O clima aqui, óbvio, como o planeta todo, está passando por algumas mudanças. Em alguns lugares, né, nessa elevadíssima latitude,
o inverno já não é tão rigoroso e esse solo permanentemente congelado está descongelando. E qual que é o receio dos ambientalistas? Que a ação humana, vou tentar mostrar aqui num gráfico bem simplificado, porque é difícil desenhar, ou eu que não sei mesmo. Tá? Então a ação humana está fazendo o planeta aquecer, né? Nessa proporção aqui. Ó. Naturalmente ele iria aquecer menos, mas a ação humana está fazendo o planeta aquecer numa velocidade maior do que naturalmente ele iria acontecer, porque ele já esquentou, já esfriou algumas vezes, certo? Bom, então, tá, isso está acontecendo. Só que agora chegou numa temperatura que o solo permafrost vai descongelar. E aí o que acontece? Tem muita matéria orgânica. Tá? Muita matéria orgânica nesse solo e essa matéria orgânica está congelada. E agora, com o descongelamento dessa matéria orgânica, ela logo vai se decompor. E com a decomposição, ela vai liberar metano para a atmosfera. O CO2, fruto da nossa queimada, né, queimadas, queima de combustível, etc., faz o planeta aquecer. Quando esse metano for lançado para a atmosfera, aí o aquecimento vai se dar numa velocidade maior ainda do que já vem acontecendo. Então é como um gatilho, né? Isso aqui que eu tentei desenhar e ficou feio, hein? Isso aqui, ó, é um gatilho. A temperatura vai subindo, mas ali vai acionar um gatilho que vai ser esse metano que vai ser lançado na atmosfera quando o permafrost derreter. E aí a temperatura vai subir muito, muito rapidamente. Então, teorias. Não custa, né? Porque falar de tundra, vamos lá, hein? Não é fácil. Não custa pensar um pouco nisso também. Vegetação de altitude. Aí a questão envolve o que nós vimos em outras aulas. É óbvio, se a altitude vai aumentando, as condições, né, de temperatura, pressão, tudo isso muda. Obviamente a vegetação também muda. Então você tem regiões aqui, ó, do alto da cordilheira, o alto da cordilheira dos Andes. Deixa eu mudar a cor aqui, ó, tá? Por exemplo, aqui. Tá? É óbvio que você vai ter uma vegetação muito diferente do que você encontra, né, em altitudes menores. Como vimos também na aula anterior, né, as florestas tropicais, nas áreas mais baixas, depois as temperadas, as coníferas, até a própria ausência da vegetação. Né? Só está no material aí, não custa dar uma olhada novamente, mas vimos na aula anterior. Beleza? Os desertos, então você tem desertos mais extensos, como o do norte da África, menos extensos, mas muito árido, como o deserto lá de Kalahari, né, na Namíbia, né, desertos aqui menores, mas muito áridos também, mais próximos da gente, como o deserto do Atacama, lá no Chile, né, o deserto de Nazca, no Peru. Aqui ele coloca o deserto da Patagônia, né, na Argentina, na base ali da Cordilheira dos Andes. Então você vai ter uma ausência de vegetação, ou a presença de poucos arbustos, né, a presença de xerófitas, né, que são aquelas espécies que você não tem mais as folhas, né, tem os espinhos. São aquelas espécies que têm a capacidade de armazenar água, como encontramos no nosso clima semiárido, né? No Nordeste, uma parte central, né, do Nordeste brasileiro. Né? Então você tem a presença de arbustos, porque o arbusto tem raiz profunda, consegue buscar água em profundidade, o arbusto tem a casca grossa, que tem essa função de um isolamento térmico, e as xerófilas cactáceas, né, que armazenam a água. Tá certo? Bom, que mais? E agora vamos... Bom, então vamos lá. Aqui esse último conceito, o conceito de hotspot, já apareceu, vou mostrar depois numa questão da VUNESP, mas já apareceu sim pra gente. Esse termo hotspot ele é utilizado nas mais diferentes áreas, né, mas para nós da geografia, para nós aí, e compartilhamos esse conhecimento com os colegas lá da botânica, né, da ecologia, etc., é o que? É uma região de elevada biodiversidade, então um bioma, né, com elevada biodiversidade em risco de extinção. Por exemplo, a Amazônia não é um hotspot. Por quê?
porque por mais que ela possa sofrer aí agressão, né, como nós estamos vendo, né, principalmente aí nesses últimos anos, e como já foi agredida ao longo de tanto tempo, está muito longe de risco de extinção. Tá certo? Então você tem que ter uma biodiversidade muito elevada e esse risco, certo? Foi criado por esse estudioso, Norman Maiers, não sei se a pronúncia é essa, é um conceito relativamente novo aí, do final dos anos 80. Ok? Ele falava lá que o determinado bioma já deveria ter perdido pelo menos 3/4. Né? Aqui o nosso material fala em ao menos 30% de área original remanescente, quer dizer, já perdeu 70%. Não existe aí um consenso com relação a essa porcentagem. O mais importante é esse aqui, ó, risco de extinção. Então, nós temos dois, no Brasil nós temos dois, somente dois hotspots. Mata Atlântica, sem dúvida nenhuma, tá? A Mata Atlântica se encaixa entre os biomas de maior biodiversidade do planeta, só que nós já perdemos mais de 90% da chamada mata primária. Mata primária é aquela intacta, né? Então, hoje existe por volta de 7% só de mata atlântica primária, sem nenhum tipo de agressão. Tá? Quando tem um reflorestamento, é chamado de mata secundária. Ótimo que o reflorestamento ocorra, mas ele nunca se dá exatamente da mesma maneira que era antes da agressão. E temos o segundo, que é o cerrado. Agora, se nós pegarmos números oficiais, nós perdemos 50% do cerrado, algo parecido. Mas nem todos concordam, e o que a gente vê, como nesse mapa, né, que não é nosso, você vê nas principais ONGs, nas principais organizações que tratam do tema, eles consideram sim o cerrado que tem uma altíssima biodiversidade, né? Não é algo parecido com a Amazônia ou Mata Atlântica também, né? Não precisa tanto, mas tem uma alta biodiversidade e sim corre sérios riscos. Tá? Por quê? Porque os números oficiais falam em algo parecido com 50%, e nós estamos vendo nas últimas décadas, não é só nesse governo, nas últimas décadas, um avanço brutal da soja, do algodão e da pecuária bovina, né? Em grandes propriedades. Beleza? Então, ficamos aí com o conceito em hotspot e com os dois aqui do Brasil. E agora, ó a Unicamp aqui, ó. Essa questão foi do primeiro ano, quando a Unicamp passou a ter a primeira fase, né? Primeiro ano de primeira fase, opa, repete aí, primeiro ano de primeira fase com questões de múltipla escolha. A Unicamp tinha uma prova dissertativa também na primeira fase. E aí, muita gente errou. Por quê? Vamos lá. O mapa abaixo mostra a distribuição global do fluxo de carbono. As regiões indicadas pelos números 1, 2 e 3 são, respectivamente, regiões de alta, média e baixa absorção de carbono. A absorção de carbono. Então, vamos pensar que a planta cresce. Quando ela cresce, ela está tirando o quê? Carbono da atmosfera. Beleza? A fonte está aqui. Considerando-se as referidas regiões, pode-se afirmar que os respectivos tipos de vegetação predominante são... Ó, onde ele botou o número 1, deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta, onde ele colocou o número 1 aqui, e também aqui, certo? Floresta amazônica, no nosso caso, e a floresta do Congo. Tá? E pelas alternativas, o que você vai ter aqui? Muitos olham e falam, floresta amazônica. Floresta amazônica? Mas a floresta amazônica está onde? Está lá no Congo? Está lá na África? Né? Aí o cara fala, pô, mas não é uma floresta tropical, porque floresta tropical é a Mata Atlântica, aquele conceito equivocado que eu disse para vocês. Então olha aqui na letra A, floresta tropical, para a Amazônia e para o Congo, embora cortado pelo Equador. Floresta tropical, de novo, na letra C. Floresta temperada? Claro que não. Floresta temperada fica o quê? Nas regiões com médias e altas latitudes, coisa lá da Europa, do Canadá, etc. E o número 2? Onde está o número 2? Aqui é o nosso cerrado, ou a savana da África, ou ambos savanas. Então, olha aqui na letra A. 2 como savana, a savana brasileira, o nosso cerrado. Olha lá na letra C, deserto. Não, deserto não.
E onde está o número 3? Olha o número 3 aqui, ó. Chegando onde? No Alasca, no norte da Rússia. O que é o número 3 pela letra A? É a tundra, é a taiga. Né? Então a tundra é a vegetação da mais alta latitude. É aquela vegetação das gramíneas que ficam cobertas pela neve, boa parte do ano. E a taiga um pouquinho mais ao sul, que são as coníferas. Então, é claro, letra A. Letra A, beleza? A Unicamp, que é muito criteriosa, chamando a Amazônia de floresta tropical, ok? Aqui, uma questão da GV, e a GV adora essa interpretação de gráfico. Né? Então, analise a figura que relaciona temperatura, pluviosidade e vegetação, considerando que a vegetação está diretamente relacionada às condições climáticas, sobretudo da temperatura e umidade, né? Chuva. Identifique dois tipos de vegetação da figura. Bom, aqui é um trabalho braçal, já deixo aqui ó, a letra correta, a letra E. Então, 4. 4, ele diz que são as savanas. Onde que está o número 4? Aqui. Deixa eu mudar a cor de novo. Número 4, aqui, ó. Então, o que que você tem nesse intervalo? A temperatura é alta, não é a mais alta temperatura que você pode encontrar, mas também não é uma temperatura baixa. É uma temperatura intermediária, aqui ou aqui, tanto faz. Tá? Então você tem uma temperatura intermediária e a linha mais grossa é a chuva. Né? Então você tem aqui um volume de chuva, ó, que também é um volume considerável, né, de chuva. Não é um lugar seco, né, mas também não é um lugar tão chuvoso. Né? Algo intermediário também. Isso se encaixa com o nosso cerrado, com as savanas. E o 5? O 5 diz ele que é uma floresta tropical. Então, floresta tropical, como a Amazônia. O que que você vai ter? Pensando no mundo inteiro, você vai ter o maior volume de chuva nas florestas tropicais, certo? E você vai ter a mais alta temperatura. No lugar mais chuvoso e no lugar mais quente estão as florestas tropicais, número 5. Tá? E no local intermediário, que é aquele verão chuvoso e inverno seco, as savanas. Letra E. Beleza? Mas dá trabalho essa questão. Aqui, analise as informações sobre os tipos de vegetação e sua ocorrência no espaço mundial. 3 formações e é correto afirmar que as descrições apresentadas pela ordem de cima para baixo identificam o quê? Vamos ver. Trata-se de uma vegetação rasteira, de ciclo vegetativo muito curto, tá? Limitando a meses como primavera e verão. Não vou nem ler o resto, né? Vamos dar uma olhada aqui pelas alternativas. Seriam os campos, como os pampas. Seria estepe, que é aquela transição quase chegando no deserto. Manguezal, que é o encontro, é o ecossistema que se forma, né, no encontro de um rio com o mar. Ou a tundra, de novo. Tundra, né? Quando ele fala aqui regiões de, ó, lendo mais um pedacinho, altas latitudes, mas só por falar do ciclo vegetativo curto, limitando a esses meses, primavera e verão, certeza, tundra. Vegetação típica de clima frio. Clima frio, taiga e taiga. Não precisa nem ler, né? Porque são as coníferas e as alternativas restantes. Ó, coníferas. Trata-se de uma vegetação arbustiva. Arbustiva, vamos ver o que nós temos. Letra D, floresta equatorial ainda. E aqui a alternativa E, Mediterrâneo. Certeza, essa aqui. Bom, e examine o mapa. Não coloquei aqui, mas é VUNESP. O mapa destaca a ocorrência de... Que zona de mapa, né? Vamos lá. Chamar isso de mapas é sacanagem da VUNESP. Chamar isso de ilustração, desenho. Cinturões biotecnológicos como a bacia do Mediterrâneo da Europa. Desconheço isso. Monocultura como soja no Brasil. Né? Pô, ele colocou a soja mudando a cor. Ele colocou a soja aqui para nós. Né? Soja seria lá no Planalto Central, né? Não. E outra, tem soja no mundo inteiro. Bacias hidrográficas como a bacia do Nilo na África. Não, o Nilo fica aqui, ó. Né? Da linha do Equador e vai lá para o Mediterrâneo. Hotspots,
como Mata Atlântica no Brasil. Aí pode ser. Né? Seria aqui Mata Atlântica e Cerrado. Né? Aí engloba toda essa parte. Claro, um mapa com uma escala minúscula. Né? Enclaves sustentáveis. Está muito longe disso. Como os povos tradicionais na Europa. Pode esquecer. Né? Então, um mapa horroroso, mas pelas alternativas, né, que temos, letra D de dado. Isso aqui, numa questão dissertativa, seria uma coisa impossível. Tá? Mas está aí, hotspot. Brasil 2, Mata Atlântica e Cerrado. Ok? Então nos vemos aí numa próxima. Tchau!